Eu sempre amei Halloween. Não apenas me fantasiar com meu personagem favorito assustador, ou fazer comida com temas de terror, ou colocar decorações assustadoras. Não, eu amava a atmosfera que enchia nossos bairros, pois ele mudava de sua aparência chata para algo horrível e emocionante. Meu vizinho e melhor amigo, Mark, era um fã ainda maior do que eu. A cada ano, ele tentava fazer a melhor fantasia ou a decoração mais assustadora. Mas, apesar de nossos melhores esforços para nos tornarmos os reis do Halloween, nós nunca conseguimos igualar o Sr. Black. O Sr. Black era um homem de idade avançada e havia ficado viúvo cerca de uma década antes, deixado para trás por uma esposa cruel e malvada, que tratava todo o bairro como um lixo, principalmente as crianças. A única coisa que ela sempre amou foi o Halloween, e ela se certificava de que toda a atenção fosse direcionada a ela, todos os anos. Quando ela morreu, quase me sentia aliviado pelo pobre homem. Ainda assim, por razões além da minha compreensão, ele decidiu manter viva a tradição abusiva de sua esposa. A cada ano, ele criava a exibição mais horrível de decoração, que induzia pesadelos. Sua casa inteira seria transformada em um horror absoluto e alucinante. Ele construiu uma piscina de sangue em seu jardim, ou cobria a casa inteira com teias de aranha, liberando uma horda de aranha apenas para provar que podia. Era tão bonito quanto nojento. Como ele constantemente conseguia superar a si mesmo, trouxe grande alegria para o resto do bairro. Mas, infelizmente, Mark não conseguia suportá-lo, dele ganhar. Aquele velho maldito, ele é um maldito caçador de atenção. Se ele tem que estar no centro das atenções, todo Halloween, ele é maldito. Por anos, Mark tentou superar o Sr. Black. Ele gastaria milhares de dólares em preparação, planejando meses antes do tempo, apenas para ser superado pelo Sr. Black. O que era ainda mais estranho era que cada vez Sr. Black levava apenas um dia para configurar tudo, o que enfurecia Mark, além de qualquer outra coisa na vida. Em 2017, Mark até recorreu ao aluguel de animatrônico, que assemelhava a cadáveres rastejantes. Ele espalhou em seu quintal, com essas coisas deixando-as gritar, se arrastar. Ele estava tão confiante naquele ano, e mesmo quando o dia 30 de outubro chegou, o Sr. Black ainda não havia colocado nenhuma decoração. Quando fomos trabalhar no dia seguinte, no próprio Halloween, Mark estava além de si de alegria. Ele finalmente tinha feito isso, ele simplesmente não parava de falar sobre isso, até voltarmos para casa mais tarde naquele dia, antes de vermos os horrores acontecer no quintal do Sr. Black. Em 8 horas, ele transformou em um verdadeiro cemitério, literal. Gritos abafados vinham do chão, com sino que estavam presos à corda, levando a caixões enterrados. Eles tocaram enquanto as pessoas se reuniam ao redor. Era uma visão assustadora. Aqueles corajosos o suficiente para atravessar seu quintal foram convidados para uma visita. Mark e eu nos juntamos rapidamente e logo percebemos que os animatrônicos patéticos de Mark não eram nada em comparação, porque dentro da sala de estar, o Sr. Black havia criado um necrotério improvisado, completo com geladeiras mortuárias que zuniam como se as pessoas estivessem presas lá dentro. Mark estava irritado. Ele não conseguia acreditar, e para ser justo, nem eu. Ele jurou então que descobriria como diabos o Sr. Black conseguia realizar essas façanhas incríveis todos os anos. Em uma idade tão avançada, sem nenhuma ajuda. Cara, como ele faz isso? Você já viu algum caminhão ou trabalhador fora de casa? Mark perguntou. Eu ri. Não, cara, não, lógico que não. Mas vamos lá, ele está aposentado e provavelmente faz isso enquanto estamos trabalhando. Ainda assim,
Mark não acreditou. Aquele cara está apontando alguma coisa. Eu sei disso. No próximo ano, eu vou ficar em casa e vou descobrir. Então, um ano se passou. E Mark realmente permaneceu fiel à sua palavra. No dia 31 de outubro de 2018, ele ligou para o trabalho, dizendo que estava doente. Suspirei quando descobri, surpreso, o quão sério ele estava levando isso. Então, por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de voz, frenética e animada de Mark. Cara, eu sabia. Você não vai acreditar no que encontrei. O Sr. Black é um monstro depravado. E vou ligar para... E a mensagem foi cortada, interrompida brutamente. Eu resolvi ligar de volta. E tentei várias vezes, mas sem resposta. Depois de quinta ou sexta chamadas perdidas, comecei a ficar preocupado. Não havia absolutamente nenhuma maneira de Mark me dar paz, e se ele realmente tivesse encontrado algo. Mas não importa quantas vezes eu tentasse ligar, eu só conseguia um sinal ocupado. No final do dia, eu estava realmente com medo por ele. Mark nunca foi tão silencioso. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Assim que voltei para casa, fui até a casa de Mark, onde comecei a bater na porta dele. Sua esposa foi quem atendeu. Ela também parecia preocupada. Ei, Elisa, o Mark está? Ela franziu a testa. Ele saiu para fazer algumas tarefas, algumas horas, mas não tenho notícia dele desde então. Pensei que talvez o celular dele tivesse descarregado, mas ele já deveria ter voltado para casa. Mark não havia contado a ela sobre o plano de investigar o Sr. Black, principalmente porque ele ficaria bravo. Mas eu tinha que confessar, se ele realmente tivesse desaparecido, precisávamos chamar a polícia. Enquanto Elisa explicava a situação para os policiais, foi lá com o Sr. Black. Já estava ficando tarde, crianças e adultos se reunindo na frente de sua casa, pronto para a visita anual de terror. Naquele ano, seu quintal havia se transformado em um campo de grama alta. Era tão denso que mal conseguíamos ver sua porta da frente. Tudo que podíamos ver no meio do campo eram espantalhos improvisados. O Sr. Black não havia deixado nada ir para o lixo. Ao entrarmos no seu quintal, o ar encheu de cheiros de carne, em decomposição. Não é incomum para ele utilizar os 5 sentidos, mas isso já era extremo demais para o meu gosto. Sr. Black, você tem um minuto? Eu perguntei. Em um minuto, velho amigo. Depois da visita. Ele apenas gritou de volta enquanto eu levava as pessoas para dentro de sua casa. Fiquei do lado de fora, perturbado pelo cheiro estranho. Afastei um pouco da grama, mas inspecionava os espantalhos. Eles eram horríveis, cobertos de panos velhos com pedaços de pele visíveis pelos buracos. Eles não pareciam falsos. Depois de um momento de hesitação, estendi a mão para tirar a máscara do espantalho. O que vi me fez cair no chão de choque. Aquele espantalho não era falso, nem uma boneca. Era um cadáver real. Oh Deus! Foi tudo que consegui dizer enquanto olhava para o corpo em decomposição. A seguir recuperei parcialmente meus sentidos. Comecei a verificar os outros espantalhos. A maioria deles estavam além da podridão. Esqueletos de cadáveres que havia aparecido há muito tempo. Mas quando eu cheguei ao último, eu reconheci imediatamente as roupas. Com uma mão trêmula, estendi a mão para tirar a máscara. Era Mark. Sua garganta havia sido cortada e sua boca estava cheia de palha. Ele havia se transformado em um espantalho cheio de palha e carne. Eu fiquei ali, diante do corpo do meu melhor amigo, em choque. Todos esses desenhos o Sr. Black havia criado, o que parecia ser decorações incrivelmente realistas. Na verdade, isso tudo tinha sido real. O sangue, os cadáveres, os gritos. Todos nós estávamos alheios a isso tudo. A polícia chegou pouco depois, alertada pela esposa de Mark. Eles invadiram a casa rapidamente
e escoltaram todos os convidados para fora. Mas o próprio Sr. Black, ele havia sumido. Ele nunca mais foi visto. Desde então, eu não celebro mais Halloween. E ninguém mais no meu bairro. Para nós, o dia 31 de outubro é apenas uma lembrança dolorosa do que deixamos acontecer bem debaixo de nosso nariz. Mas, se você vir um novo vizinho com decorações que parecem um pouco realistas demais, tenha cuidado. Talvez pode ser o Sr. Black. Pai, só mais algumas casas. Por favor, vai. Por que eu disse sim? Eu me culpo todos os dias. Mas, como não poderia? Se você visse o rosto dele, se visse aqueles grandes e lindos olhos castanhos olhando para você, não vejo como você poderia recusar. Meu filho, Daniel, vestido de Capitão Jack Sparrow, pelo segundo ano consecutivo, puxou minha mão até eu ceder. Eu concordei com só mais algumas casas, depois vamos para casa, ok? Tínhamos terminado nosso terceiro bloco de casa. Seu saco de travesseiro estava quase cheio de todos os tipos de doce. Um fato que me lembrava a cada minuto que passava enquanto carregava na costa. Ele tinha um daqueles pequenos porta-abóboras de plástico para as portas da frente. Então, corria de volta para mim e despejava o conteúdo todo na fronha. Nosso sistema era impecável, uma combinação perfeita de trabalho em equipe. A estratégia para produzir o máximo de doce. Aqueles que atendessem à porta viriam um adorável Jack Sparrow com um balde vazio, e a maioria acrescentaria algumas barras de chocolate extra ou pacote de chiclete. Pobre pirata. Então, ele não precisava de mais doce. Ele estava apenas aproveitando a noite, um outubro excepcionalmente quente, depois de tantos anos de noites terrivelmente frias de Halloween. Eu não pude dizer não. As crianças só têm alguns anos de doce ou travessura. E eu queria que ele aproveitasse o máximo cada uma delas antes que ele ficasse mais velho. Caminhamos por um beco até a próximo quarteirão, a última rua antes dos campos rurais tomarem conta. A primeira casa estava iluminada, com luzes laranja e branca, teias de aranhas falsas penduradas sobre a varanda. Ele praticamente correu até a porta, sem perceber o corpo falso sentado na cadeira. Pelo menos eu pensei que era falso. Começou a se mover. Tentei gritar e avisar Daniel, mas o corpo da cadeira já agarrou o braço do meu filho, emitindo um rosnado uivante ao mesmo tempo. O capitão, Daniel, não se incomodou. Ele até começou a rir. Fiquei muito orgulhoso dele naquele momento. Depois de agradecer à mulher na porta e desejar-lhe um feliz Halloween, ele correu de volta para mim, despejando com entusiasmo o conteúdo de sua conquista no saco de travesseiro abarrotado. Pai, você me viu? Eu não estava nem um pouco assustado. Amigo, você é um campeão. Se fosse eu teria saído correndo. Nós rimos junto e ele jogou os braços em volta de mim. Seria a última vez que qualquer um de nós riria. Olhei para o seu rosto manchado de delineador, para seu lindo chapéu de pirata, costurado à mão, cortesia da minha senhora. E para minha eterna vergonha, disse as palavras que me assombram todos os dias. Ok, pequeno capitão. Mais uma casa e vamos embora. Havia apenas mais 3 na rua. Os 2 ao lado de casas que havia acabado de visitar eram escuras e não tinham enfeites. Todas as crianças e pais sabem disso como um sinal universal de não se preocupe em vir em minha casa. Compre seus próprios doces. Então, pulamos essas 2 casas e acabamos na casa no final da estrada. Para o seu crédito, Daniel percebeu que também não tinha nenhuma decoração, mas a luz da varanda da frente estava acesa. Ele olhou para mim, pedindo silenciosamente minha aprovação.
Não tive a sensação de que houvesse algo particularmente errado ou estranho na casa, embora não tivesse nenhuma das luzes, teias de aranha ou corpos falsos que outras casas os tinham. A luz externa estava acesa e nós dois podíamos ver um balde listrado de doce vermelho e branco na varanda da frente. Havia também um bilhete acima do balde. Eu podia adivinhar que ele instruía você a pegar alguns doces e seguir em seu caminho. Mas sempre fui cauteloso, sempre cansado, e disse a ele para ficar na calçada, e fui até a varanda da frente. Peguei o bilhete e ele dizia: se ninguém atender quando você tocar a campainha, por favor, leve um doce e desejo-lhe boa sorte. Não havia janelas pelas quais eu pudesse espiar sutilmente, mas a casa por fora estava perfeitamente apresentável. A varanda estava limpa, o gramado bem cortado e bem cuidado. Olhei dentro do balde e meus olhos brilharam. Mesmo quando adulto, eu sabia que barras de chocolate grandes eram raras, mas lá estavam elas, Snick, Prestígio, entre outras. Todos os clássicos em plena glória. Eu estava tão animado por Daniel, me virei e voltei para a calçada, onde ele estava praticamente cheio de energia, mesmo depois de uma longa noite como esta. Ele estava ansioso para ir. Coloquei minha melhor voz de pirata. Tudo bem, capitão. O bilhete diz para bater na porta. Se ninguém atender, você pode pegar uma das guloseimas do balde. Mas apenas uma, ok? Faça com que seja justo para outras crianças. Sim, meu amigo, ele disse de volta, em sua melhor voz de pirata. Demos um soco no outro. Ele caminhou até a porta da frente. Fiz questão de observá-lo o tempo todo. Poderia ser outra armação, algum proprietário de casa inteligente montando uma estratégia elaborada para abaixar a guarda das crianças antes que eles revelem o grande susto. Foi então que meu telefone vibrou, uma vez no bolso. Sem dúvida foi uma mensagem de texto da minha esposa. Observei o meu filho bater na porta, esperar pacientemente. Concordamos antes do início da noite que, se ninguém respondesse em 10 segundos, era hora de seguir em frente. Lembro-me de cada detalhe naquele 10 segundos seguinte. 1. Tirei meu celular do bolso, ainda de olho em Daniel. 2. Digitei o código sem olhar para o telefone, desbloqueando a tela. 3. Daniel ainda estava esperando na porta. 4. Através da memória muscular, abri a tela de novas mensagens, ainda sem tirar os olhos de meu filho. 5. Ele começou a se virar. 6. Ele começou a se dirigir ao balde deixado na varanda da frente. 7. Ele sorriu para mim. 8. Olhei para o meu telefone. Uma mensagem. Você e o capitão estão bem? 9. Resposta. Estamos a caminho de casa. 10. Daniel tinha ido embora. Não registrei no início. Achei que ele estava se escondendo atrás de alguma coisa. Daniel? Eu gritei. Daniel! Não houve resposta. Corri até a varanda, mas não encontrei nada. Nenhuma pista de onde ele tinha ido. Não havia como ele ter corrido pela casa, nem no espaço de 1 ou 2 segundos. Sem chance. Olhei para cima e para baixo na rua, mas não havia ninguém. Sem pais, sem filhos, ninguém. Alguém abriu a porta? Ele estava lá dentro? Comecei a bater furiosamente na porta da frente, gritando o nome do meu filho. Eu estava gritando, em plenos pulmões, enquanto puxava a maçaneta da porta, tentando abri-la. Devo ter gritado alto o suficiente, porque a mulher em cuja casa que Daniel foi tão corajosa abriu a porta e gritou atrás de mim. Ei, está tudo bem? Não. Você viu meu filho? O garotinho vestido de capitão. Oh meu Deus. Não. Devo ligar para alguém? Liga para alguém, liga na polícia. Seu celular. Eu me bati na testa. Eu esqueci que ele tinha um com ele. Peguei o telefone do bolso e disquei. Mas o número dele foi direto para a caixa postal. Quase joguei o telefone fora naquele momento, mas tentei me acalmar.
Tentei pensar no passado, mas tudo o que consegui imaginar foi alguma coisa abrindo a porta e agarrando meu filho e cobrindo sua boca antes que ele conseguisse gritar por mim. Eu liguei para a polícia. Não me importei se eu encontraria mais tarde, se ele estava pregando alguma peça em mim. Eu só queria ele de volta. Pedi ao vizinho que pegasse uma lanterna e me ajudasse a procurá-lo. Quando a polícia chegou, o vizinho e eu estávamos olhando ao redor da casa, tentando encontrar uma maneira de entrar. Eu estava prestes a quebrar uma janela, quando ouvi a sirene, aqueles gritos lamentosos ecoando na distância. Eu me consolei muito com aquela sirene. Eu simplesmente sabia que meu coração, que assim que ele chegasse aqui, meu filho iria aparecer de algum lugar e me diria que era toda uma grande piada. Eu não iria repreendê-lo, não gritaria com ele. Eu apenas o abraçaria, apertava e segurava até que ele fosse para a faculdade. Contei tudo aos policiais, até os detalhes exatos que ele me lembrava. Eles também bateram na porta, mas quando viram meu comportamento frenético, impaciente, que dominava meu corpo, foram em frente e arrombaram a porta. Disseram-me para ficar para trás e deixá-los verificar a casa. Eu queria protestar, gritar com eles, dizer que nada poderia me afastar, mas quando eles sacaram as armas e gritaram dentro da casa, eu sabia que estavam levando isso a sério. 5 dos minutos mais longos da minha vida se passaram. Não sei quando ela fez isso, mas, a certa altura, olhei para baixo e a vizinha estava segurando a minha mão. Ela tinha seus próprios filhos. Ela sabia o que estava acontecendo. O que poderia estar acontecendo? Quando os 2 policiais saíram da casa, a expressão em seus rostos dizia tudo. Quase desmoronei ali na rua, mas tive que aguentar mais um pouco. Entrei na casa, passei pelos braços estendidos dos policiais e comecei a gritar por meu filho, entrando e saindo em cada cômodo, com intenções ferozes. Só quando subi as escadas para que antes era um quarto, e que eu percebi que não havia ninguém morando nessa casa. Ninguém morava nessa casa há anos. Desci as escadas correndo, quase derrubando os policiais, ao correr até a mulher, vizinha prestativa. Eu agarrei e comecei a gritar. Por que você não me contou? Por que você não me disse que não havia ninguém morando aqui? Ela começou a gaguejar, surpreso com a minha mudança repentina, minha agressividade para com ela. Eu não sabia. Só moro nessa rua há alguns meses. Nunca vi ninguém entrar ou sair, mas isso pode ser por centenas de motivos diferentes. Sinto muito. Eu não sabia. Fiquei ali, na rua, respirando pesadamente, segurando nos ombros de uma mulher que conheci poucos minutos antes. Os policiais colocaram as mãos em meus braços. Eu a soltei. Eu olhei de volta para casa, que era uma monstruosidade de 2 andares, banhada pela escuridão. Eu sabia, por mais impossível que fosse, eu soube naquele momento que Daniel não voltaria. As coisas para mim ficaram sombrias, muito sombria por muitos meses. Depois, não me lembro bem de todas as buscas policiais, dos boletins de notícias, das coletivas de imprensa. Eu ignorei os olhares de pena dos meus amigos, os olhares de desconfiança dos meus vizinhos. Minha esposa e eu, apesar de tudo, continuamos forte, junto. Todas as noites dizíamos um para o outro, sem corpo, sem morte. Em nossos corações Daniel estava vivo. A investigação inicial da casa não resultou em quase nada. O proprietário anterior declarou falência e abandono. O banco não conseguiu vendê-la a ninguém, por isso ficou lá juntando poeira. Mas ninguém conseguia explicar o gramado bem cuidado na frente. E a polícia nunca encontrou nenhum balde cheio de barra de chocolate ou qualquer brilhete. Não me importa com o que dizem, eu sei o que eu vi. Eu sei que havia alguns membros da polícia que suspeitavam de mim. Passei por longos interrogatórios rigorosos, mas eles não encontraram nada. Eu não os culpo. Se eu estivesse na posição deles, também teria suspeitado de mim. Depois de 3 meses, todas as coisas relativas a Daniel se dissiparam.
exceto em nossa casa. Ainda distribuímos panfletos por todos os bairros vizinhos. Toda semana, ainda nos mantivemos atualizados com as redes sociais, implorando a todos que ficassem de olho no nosso menino. Eu esvaziei minha conta, contratando detetives particulares para investigar a casa, a vizinhança, qualquer coisa que achasse que poderia ajudar. Mas todos eles não encontraram nada, sem pista, sem vestígio. Daniel simplesmente desapareceu. Todas as noites eu tinha mesmo pesadelo. Alguém bate na porta da nossa casa. Eu desço correndo, esperando contra todas as esperanças que seja Daniel. E toda vez que abro a porta é Daniel. Está ali, com seu uniforme de capitão Jack Sparrow e seu porta-doce de abóbora. Eu grito de alegria e eu agarro, só que sua carne começa a derreter e escorrer por entre meus dedos. Seu corpo vira pó e de repente meu filho vira um monte de poeira e sujeira no capete. Então eu acordo assustado. Há 2 semanas eu estava no sofá, tarde, olhando para o teto, quando ouvi a batida na porta. Levantei-me devagar, pensando que era um repórter vindo fazer um acompanhamento ou algum garoto punk alegando ter visto meu filho, algo que acontecia com muita frequência. Eu abri a porta e quase gritei, não de alegria, mas de puro terror. Meu filho estava parado ali, Daniel. Minha esposa desceu as escadas correndo e gritou também, mas o dela era toda felicidade. Ela me empurrou para o lado e pegou Daniel nos braços. Eu não conseguia me mover. Eu fiquei esperando que o seu corpo se transformasse em mingau, suas cinzas escorrendo pelos dedos de minha esposa. Fiquei esperando-a acordar da minha cama, suado e chorando. Mas isso não aconteceu. Contra todas as possibilidades, Daniel foi devolvido, apesar de todo o choro, abraço e beijo. Daniel não disse uma palavra. Ele estava simplesmente ali, nenhuma expressão em seu rosto, nada registrado em seus olhos. Nós atribuímos isso ao choque. Claramente, algo havia acontecido com ele. A cada dia que passava, nenhum médico, terapeuta ou policial conseguia encontrar algo de errado fisicamente com ele. Tudo deveria estar funcionando bem, disse um médico particularmente pomposo após examinar Daniel. Não posso dizer aonde seu filho estava ou o que aconteceu com ele, mas o que quer que tenha acontecido, não há nada de errado com ele do lado de fora. Não havia nada de errado com ele do lado de fora? Quase derrubei aquele jaleco branco sorridente, ali mesmo. Mas fiquei tão feliz por ter Daniel de volta, que encolhi os ombros e ignorei que nada mais importava. Daniel estava em casa. Mais tarde naquela noite, eu estava sentado à mesa de jantar, depois de ter colocado Daniel na cama, quando me dei conta de que não estava exatamente feliz. Cara, eu deveria estar gritando nos telhados, com toda a alegria em meu coração. Mas algo estava errado. Daniel não era mais Daniel. Aquele menino, feliz e corajoso, voltou diferente. Tentei pensar sobre o porquê. Obviamente tinha algo a ver com o local onde ele estava, o que aconteceu. Mas havia outra coisa, algo incomodando a minha nuca. Então, com uma sensação fria e angustiante, lembrei-me. Daniel disse algo quando eu coloquei na cama. Ele sussurrou: "Eu gosto daqui." Não registrei na hora, mas sentado na mesa, não gostei. O que isso significa? Subi as escadas correndo e abri a porta. Ele estava dormindo como deveria. Quase ri algo. O que havia de errado comigo? Meu filho estava em casa e isso é tudo que importa. Mas algumas noites atrás, acordei no meio da noite e vi Daniel parado na porta. Ele não estava se movendo, ele estava apenas parado ali, me olhando.
Olhei para minha esposa, mas ela estava dormindo. Voltei-me para Daniel. Ei, capitão, você está bem? Ele não disse nada a princípio. Ele apenas olhou para mim e sorriu. E por um segundo meu sangue gelou. Esse sorriso não era meu filho. Então ele sussurrou alguma coisa, mas eu não consegui ouvir. O quê? O que foi isso? Eu perguntei a ele. Então ele correu em minha direção, tão rápido, mas tão rápido que ele gritou: "Eu gosto aqui!" Então ele saiu correndo do nosso quarto e entrou no dele e bateu na porta. Minha esposa dormiu o tempo todo. A noite passada foi o ponto de virada. Eu estava prestes a trancar a porta da frente, quando a minha esposa começou a gritar. Quero dizer, gritar. Eu fiquei convencido nos poucos segundos que levei para subir a escada de que alguém estava tentando matá-la. E de certa forma, eu estava certo. Eu entrei pela porta do quarto e encontrei Daniel parado perto da minha esposa com um machado. Ele tinha aquele sorriso morto no rosto novamente. O machado estava erguido acima de sua cabeça. Quando o ataquei, ele começou a gritar. Ele simplesmente repetia as mesmas coisas indefinitivamente. "Você vai gostar de lá. Você vai gostar de lá. Você vai gostar de lá." Agora, eu estou perdido. Não sei o que fazer, a quem recorrer. E com a aproximação do Halloween, eu acho que eu sei o que tenho que fazer. Acho que tenho que voltar. De volta a casa, onde tudo começou. Essa é a nossa primeira vez no Halloween em Village. Mesmo com o friozinho de setembro chegando, eu já tinha percebido que tinha algo diferente na forma como essa cidade celebrava. Para começar, as decorações eram bem diferentes. Não tinha aquelas decorações infláveis, fofas, apesar de ter várias famílias com crianças pequenas. Também não tinha as decorações de mãe de Instagram, aquelas coroas majestosas de folhas de outono ou abóboras pintadas de dourado. Os tipos de decorações aqui eram o que eu chamaria de creepy, de um bom gosto. Esqueletos de todos os tipos, chapéus de bruxa, cemitérios falsos, sem máscaras de rock, corpos falsos ou parte de corpos ensanguentados. Acho que todas as casas tinham uma abóbora de Halloween acesa, toda noite, sem falhar. De tudo, desde olhos triangulares ou clássicos até as faces elaboradas e contorcidas de bruxas, lobisomens e fantasmas. Eu e Evelyn não quisemos ficar por baixo, então fizemos algumas abóboras de Halloween. Ela fez uma bem elaborada, com um demônio, e eu fiz duas, meia sem graças, com olhos triangulares, uma para cada lado da porta da frente. A dela ficou no lugar de honra, no pé da escada. Mas, com o Halloween chegando, as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia antes do Halloween, achei 2 papéis grudados na minha porta da frente. Eu arranquei eles da porta e comecei a ler. Regra para distribuir doces no Halloween. Seja respeitoso, inclusive com todos os nossos pedidos de doce. Balde de doce verde água significa alergia alimentares. Balde de doce azuis significa autismo. Não entregue doce ou qualquer outra coisa para criança que tiverem usando um balde de doce preto. Regra número 2. Nunca abra a porta para alguém usando uma fantasia de palhaço, criança ou adulto. Este não é um pedinte de doce. Desligue a luz da varanda e espere até que ele vá embora. Regra número 3. Se os pedintes de doce vierem à sua porta pedindo para se abrigarem em sua casa, deixe-os entrar, apenas se as luzes da rua estiverem piscando. Caso contrário, não deixe que nenhuma criança entre. Regra número 4. Se você abrir a porta
e vê uma única criança parada, alguns metros da sua porta, de costa para você, feche a porta imediatamente. Você não quer saber o que ela pode fazer. Regra número 5. Não atenda a porta dos fundos para nenhum pendente de doce. Regra número 6. Se você for visitar por um grupo de 3 crianças, especificamente vestida como pirata, fada e demônio, ofereça a cada criança algo que tenha um valor sentimental profundo para você. Você pode demorar um pouco para decidir. Elas vão esperar. Não hesite. Você não vai querer descobrir o que acontece se elas considerarem seu objeto indigno. Regra número 7. Não se aproxime de nenhuma casa que tenha uma abóbora de Halloween apagada. Regra número 8. A coleta de doce começa às 17 horas e termina às 20 horas. Você deve estar presente para distribuir doce durante todo esse tempo. Eu fiquei olhando para o papel, me perguntando se isso era uma pegadinha. Mas logo abaixo também tinha uma lista complementar para quem estivesse pedindo doce. Regra para pedidos de doce no Halloween. Regra número 1. Se você tiver alergia alimentares, pode usar um balde de doce verde água para indicar isso. Se você tiver autismo, pode usar um balde de doce azul. Jamais, de hipótese alguma, use um balde de doce preto. Regra número 2. Não use uma fantasia de palhaço. Se você vê uma criança ou adulto usando uma fantasia de palhaço na varanda de alguém, pule essa casa e diga a todos no seu grupo para pular também. Regra número 3. Se a luz da rua começar a piscar, procure abrigo na casa mais próxima. Não espere elas se apagarem. Regra número 4. Sempre viaje em grupo. Nunca se afaste do seu grupo. É essencial para você quiser voltar para sua casa. Regra número 5. Não peça doce na 18 Mangole Alves. A casa escura, em estilo vitoriano no final da rua, sem saída, para o seu próprio bem. Regra número 6. Evite as seguintes fantasias: pirata, fada e demônio. Existe apenas um grupo que usa essa fantasia, e eles não gostam de ser copiados. Você não vai querer saber o que eles fazem quando encontra alguém copiando. Regra número 7. Certifique-se de acender pelo menos uma abóbora de Halloween para cada membro de sua família. Regra número 8. A coleta de doce começa às 17 e termina às 20 horas. Você deve permanecer do lado de fora, pedindo doce durante todo esse tempo. Não quebre essa regra. Eu estava lá, parado, olhando para essas duas regras. Isso deveria ser uma brincadeira. Tinha que ser uma brincadeira. Foi então que notei um terceiro papel, que simplesmente dizia: observação. Observe que todos os moradores devem participar das nossas festividades de Halloween, sem exceção. Você pode escolher pedir doce, não importa a sua idade, ou distribuir doce. No entanto, certifique-se de obedecer a todas as regras do seu grupo. Não a quebre, de hipótese alguma. Isso tinha que ser algum tipo de pegadinha da comunidade. Sinceramente, parabéns para eles, isso foi criativo e bem assustador. Certamente, eu prefiro que nossos adolescentes e crianças façam pegadinhas inofensivas como essa, do que ficar em casa jogando videogame ou rolando na tela do TikTok. Depois disso, deixa o papel em cima da mesa. Você vai pedir doce esse ano? Perguntei para Evelyn quando entrei. Sim, a Mandy e o David vão comigo. Ela me respondeu. Bem, vocês querem que eu vá com vocês? Sabe, para dar segurança? Ah, mãe! Ela gemeu. Eu tenho 13 anos, eu não quero você atrás de mim.
É cafona. Ok. Mas vê se leva o celular, ok? Está bem, mãe. Eu vou levar. Entreguei a lista de regras pra ela. Ei, você viu isso? Algum tipo de pegadinha engraçada. O que você acha? Mas Evelyn olhou sério para mim e depois para elas. Ah, sim, mãe. Mandy me contou sobre elas. Elas são de verdade. O quê? Nós temos que segui-la. Nós temos que seguir todas elas. Elas são reais. Cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma pegadinha, minha filha. Ela estava envolvida. Ou talvez os ocupados fossem amigos da Mandy. Abri a boca para dizer de jeito nenhum de novo, mas a expressão de Evelyn de repente escureceu. É sério, mãe. Normalmente você vai segui-las. Ela disse bem baixinho. Ok, eu prometo. Quase me arrependi de ter me mudado para cá. As coisas estavam ficando estranhas. Estranhas demais. Mas tentei me consolar, pensando no meu aumento de salário e como eu estava mais perto do namorado. Esse foi só um começo estranho. As coisas iam melhorar daqui pra frente. Era só um Halloween, uma festa boba. Mas como eu estava enganada. A noite de Halloween estava fria e fresca, como deveria ser. Uma lua cheia e amarela pairava abaixo do céu, e um vento forte sacudindo os galhos, meio despido. Folhas secas voavam pelas calçadas, e o ar estava cheio de excitação e risadas, mas por algum motivo, cheio de medo. Evelyn tinha saído há 1 hora, sozinha sentada na porta com uma tigela de doce sortida em tamanhos mini. Escolhi todos os Milky Way para mim, enquanto assistia anualmente o Hell Rose. Então, a porta tocou. Levantei, peguei a tigela e olhei para o olho mágico. 3 meninas com fantasias de princesas diferentes encaravam a porta, dura e brilho em verde, roxo e laranja. Abri a porta. Gostosura ou travessura? Elas gritaram um único som. Ah, que fofo, eu disse pegando a tigela. O que vocês querem? Mas foi aí que eu notei 2 coisas. Primeiro, não tinha nenhum pai ou responsável com elas. Os adultos mais próximos estavam lá na calçada e não pareciam estar esperando elas. E segundo, as 3 estavam segurando um balde de doce preto. E cojanei, com a mão cheia de doce no ar. Aquelas regras eram uma piada, certo? Eu não vou dizer para essas crianças que não vou dar doce para elas. Isso seria insano e muito maldoso da minha parte. As 3 meninas me encaravam, esperando. Eu tossi. Acabaram os doces. Eu estava segurando a tigela de doce. Quero dizer, estou guardando isso para outra pessoa. Eles me encararam sem dizer uma palavra. Desculpem, comecei a fechar a porta. Quando a porta fechou, por um mínimo momento, elas sorriram. E eu podia jurar. Eu vi fileiras de presas afiadas como navalhas. Fechei a porta e o coração disparou. Eu me senti um pouco fraca. Desabei na cadeira perto da porta. Elas não tinham presas. Isso é ridículo. Ou, se tinham, isso fazia parte da fantasia. Era óbvio. Princesas vampiras. É isso. Provavelmente algum filme que eu não tinha visto. Fiquei perturbada até o próximo grupo de pedintes de doce chegar. Me certifiquei de que os baldes de doce deles não eram pretos. E que eles não eram a trindade, pirata, fata ou demônio. Então respirei fundo e abri a porta. 3 meninos com fantasias de super-heróis, seguido por uma mãe normal, com cara de cansada. Suspirei aliviada e dei para eles um punhado generoso de doce. Quando fechei a porta,
mandei uma mensagem para Evelyn. Evelyn, umas meninas vieram na porta com um balde de doce preto. Eu não dei nada para elas. Eu agi errado? As regras são de verdade, certo? Depois de 1 minuto, ela respondeu. Você fez bem, mãe. Um emoji de joinha. Isso tudo era estranho. Suspirei e sentei, mexendo nos doces. Sem mais animação para assistir Hell Rose. Mais pedintes de doce vieram à porta. E toda vez eu ficava aliviado ao ver que eles eram normais. Talvez estivesse tudo bem. Talvez tudo isso estivesse na minha cabeça. Então, a Evelyn me mandou uma mensagem. Mãe, não abra a porta pro palhaço. E eu fiz uma careta. Eu sei, essa é uma das regras, né? Então a Evelyn respondeu. Isso não é piada, mãe. E eu acabei de ver ele. Ele está na casa do lado. Indo pra você agora. Comecei a responder. Quando a campainha tocou. Fiquei encarando a porta e meu celular. Então, lentamente, me afastei da cadeira. Que parecia ser um homem adulto estava na minha porta. Ele estava fantasiado com uma fantasia de palhaço clássico, mas estava de costas para a porta. E não conseguia ver o rosto dele, só as costas do macacão vermelho e branco, o cabelo vermelho encaracolado, de Páscoa. Fiquei encarando ele pelo olho mágico, meu coração batendo forte no peito. Ele estava só ali, parado, sem se virar ou qualquer outra coisa. Bip, meu celular vibrou. Era a Evelyn. Mãe, lembre de desligar a luz. Ok, a luz da varanda, eu disse a mim mesmo. Me inclinei e apertei um interruptor. As luzes da varanda se apagaram. Fiquei encarando o palhaço na minha porta. Agora, nada mais que uma sombra, iluminando um tom de cinza azul no ar. E começou a se virar lentamente. Pele pintada de branco, nariz vermelho, lábios vermelhos escorrendo. Algo pendurado na mão dele. Eu só notei agora. Um machado. E virou a cabeça, e continuou virando, até a sua cabeça parecer estar virada mais do que um pescoço humano, normal permitiria. Me abaixei na porta, agachando, fora da vista. Ouvi passos. Eu prendi a respiração. Mas, então, os passos começaram a diminuir. Quando finalmente criei coragem, olhei para o olho mágico de novo. Ele tinha ido embora. Ele foi embora. Mandei mensagem para ele. Volta para casa agora. Então Evelyn me respondeu. Não posso, mãe. São as regras. Então eu vou te buscar. Mãe, não. Lembre das regras. Então eu vou ligar para a polícia. Ele estava com um machado. E podia jurar que tinha sangue na roupa dele. 3 pontinhos apareceram. Mas Evelyn não me respondeu. Dane-se, eu pensei. Liguei para a polícia. 911. Qual a sua emergência? Tem um cara fantasiado de palhaço com um machado. E eu posso jurar que tinha sangue na roupa dele. E minha filha, eles estão lá fora e... A polícia me interrompeu. Senhora, qual a sua localização? Então, eu a dei. Ah, certo. Village. Sim. Senhora, não abra a porta e desligue a luz da varanda. Se ele vier à sua porta, não abra a porta de hipótese alguma. A senhora deve desligar a luz da varanda. O suor escorreu do meu rosto. Ele não representa nenhum risco para os pedintes de doce, senhora. Contando que eles fiquem longe dele, é claro. Como as regras pedem. São verdadeiras essas regras. Finalmente engasguei. Contando que você você estará seguro. A ligação foi interrompida. Fiquei encarando meu telefone, minha mente em branco. Eu enviei uma mensagem para Evelyn. Tem mais alguma coisa que eu devo saber? Então Evelyn me respondeu. Mãe, só siga as regras, que ficará tudo bem. Você tem certeza que não posso ir com você? Não, mãe.
Ela me respondeu. Você não pode sair mais cedo. Você não pode. Comecei a chorar. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ir te buscar. Eu vou dirigir até elas. O que vai acontecer? Alguém vai me derrubar ou algo assim? Eu tenho que estar com minha filha. Eu tenho que estar com você. Como se ela pudesse ler minha mente, outra mensagem chegou. Mãe, prometa para mim que você irá esperar até as 20 horas. Você vai ficar bem. E eu estou bem. Eu chorei mais forte. Foi quando a campainha tocou novamente. Levantei, enxuguei os olhos, peguei a tigela de doce e abri a porta. Olhei para as 3 crianças paradas na minha porta. Custou vez ou deve simples? Espera um pouco. Um pirata, uma fada, um demônio. Eu engoli seco. Essas eram as crianças que queriam algo de valor sentimental. Olhei para cada uma delas como um grupo. Elas pareciam normais, mas quando olhei de perto para cada um dos seus rostos, algo estava um pouco estranho. O rosto do pirata era muito comprido. Os olhos da fada eram muito grandes para uma pessoa normal ou para uma criança. O demônio estava usando uma máscara, mas eu consegui ver as mãos dele, ou dela, ou sei lá o que era. E elas eram grandes demais para ser de uma criança. Ok, coisas sentimentais. Eu realmente tenho que fazer isso. Só um segundo, eu disse, e voltei para dentro da casa. Analisei a lareira. Tinha uma foto minha e da Evelyn, lá na feira, cada uma segurando um algodão doce e rosa. A cópia digital se perdeu, então não era como se eu pudesse imprimir. Eu podia dar isso para elas. Seria capaz de tirar uma foto com o meu celular primeiro? Droga. Eu amava aquela foto. Mas era só uma foto. Enviei uma mensagem para Evelyn. Você acha que a porta de nossa lareira é sentimental o suficiente para as 3 crianças? Evelyn me respondeu. Acho que sim, mãe. Peguei ela da lareira e voltei para a criança. Joguei ela na sacola do pirata e enxuguei o rosto. Surpreendentemente, ela imediatamente se virou e saiu da varanda de volta para a escuridão. Acho que isso significa que eu tinha satisfeito a sua vontade. O quê? Você é o próximo. Eu disse para a fada com os olhos enormes. Ela balançou a cabeça, dizendo que sim. Voltei para dentro da casa, olhei em volta. Peguei outra foto da lareira, perdi da cópia digital. Eu segurando ela no hospital, logo depois do nascimento. Peguei e segurei sobre a sacola da fada. Mas foi quando ela balançou a cabeça. Ela não estava mais sorrindo. Ela dizia que isso não serviria. Ok, talvez eu não pudesse repetir o tipo de objeto. Eu voltei para dentro da casa e ali em volta, o que era mais sentimental para mim de verdade. Meus olhos caíam sobre a pintura na cozinha. Essa tinha sido a primeira e única pintura pela qual eu tinha ganhado alguma coisa. Eu tinha apresentado ela na feira quando eu tinha 18 anos, pensando que eu tinha uma carreira promissora pela frente e que essa era só o começo do resto de minha vida. Mas a vida não tinha sido assim, não é? Eu tinha passado 5 anos morando em um apartamento infestado de ratos e barata no Brooklyn, comendo miojo toda noite, produzindo pintura após pintura, só me mantendo à tona com peças mais eróticas do que eu tinha pintado. Eventualmente, fechei aquele capítulo da minha vida e voltei para a escola, para a contabilidade, mas aquela parte de mim sempre pensou em talvez um dia voltar. Peguei a pintura da parede, uma paisagem de um pântano sombrio em uma cabana em ruínas. Parecia como eu estava me sentindo agora. Não cabia na sacola da fada, então joguei ela aos pés dela. Eu espero que isso seja suficiente para você, eu sussurrei, encarando ela. Ela pegou a pintura e saiu da varanda. Então, sobrou só o demônio. Seus olhos azuis de gelo me encaravam através da máscara. Depois de alguns minutos de busca, encontrei algo ainda mais precioso do que os 2 últimos. O cobertor da Evelyn.
aquele que ela veio para casa do hospital enrolado. E apaixonei contra o meu peito, chorando. Então eu levantei e ofereci para a criança demônio. Mas, pela minha surpresa, ela balançou a cabeça. Eu não sei o que você quer de mim. Essa é provavelmente a coisa mais preciosa que eu já tive. E ela balançou a cabeça de novo. Então ela levantou a mão e apontou para mim. Ela quer a mão? Então eu disse. Eu finalmente perguntei. Ela balançou a cabeça. Então ela falou um sussurro baixo e irritante, não audível sobre o vento. Sua filha. Não. Não. Evelyn, não. Não. Minha voz rachou. Comecei a gritar. A Evelyn, não. Você não pode. Você pode ter qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, menos minha filha. Por favor. Aquele demônio me encarou. Então, silenciosamente se virou e foi embora. Fiquei ali, congelada na porta, observando ele desaparecer na sombra. Finalmente encontrei força para fechar a porta da frente. Então desabei no chão, e soluçando e chorando. Eu não sei o quanto tempo fiquei ali, soluçando sem parar. Mas antes que eu percebesse, meu celular estava tocando. Era Evelyn. Estava ligando. Eram 20 horas e 1 minuto. Soltei um longo suspiro de alívio. Evelyn. Você está bem? Você está? Que? Eu estou bem, mãe. Eu estou aqui fora, mas uma das abóboras de Halloween não está mais acesa. Levantei e espreitei pelos olhos mágicos. Com certeza eu vi a Evelyn parada no pé dos degraus da varanda. Ela estava bem. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas. Eu não entendo o que isso significa. Eu não sei também. Mas a regra dizem: não se aproxime de nenhuma casa com abóboras de Halloween que não estejam acesas. Evelyn, isso não se aplica só antes das 20 horas? Eu não sei, mamãe. Eu acho que eu deveria ficar na casa da mente, somente hoje à noite. Meu coração caiu. Você tem certeza de que está bem, minha filha? Sim, eu só não quero arriscar quebrar uma das regras, mamãe. Então foi isso. Eu não preguei os olhos naquela noite. Chorei o tempo todo. Como eu poderia saber de verdade que a Evelyn estava bem? Eu tinha visto ela. Com certeza eu tinha ouvido a voz dela no telefone. Mas se fosse algum tipo de ilusão, e se ela realmente não estivesse segura, e se a criança demônio tivesse alguma forma de ter pego ela de algum jeito. Às 9 da manhã seguinte, a porta da frente reagiu ao abrir. E a Evelyn entrou. Eu abracei ela e chorei. Ela me afastou e gemeu. Mãe, para! Para com isso! Eu estou bem! Mas pelas próximas semanas, eu observei ela como um falcão. Não só para ter certeza de que ela não estava em perigo, mas também se a criança demônio tivesse realmente levado ela e se ela fosse alguma imitação, alguma coisa imitando ela. Porque a Evelyn nunca amarrou o sapato daquele jeito antes. Evelyn nunca piscou daquele jeito antes. Como se a luz do sol machucasse os olhos dela. Evelyn nunca encheu o caderno de desenho dela com criaturas escuras e finas da floresta antes. Ela nunca saiu para procurar cogumelo, cavando as unhas pintadas de rosa na terra escura e úmida, explorando o cheiro de terra em decomposição. Com o passar dos dias, fiquei cada vez mais desconfiada. Um peso pesado na minha barriga. Até que, uma noite, ela fez o jantar para mim, com algumas coisas que ela tinha procurado. Então, eu comecei a vomitar. Eu meio que pensei que ela, ou alguma coisa tinha substituído ela e tinha me envenenado. Mas eu estava errado. Você vê sempre. Era um ultrassom. Eu estava grávida. Em junho, eu dei à luz a uma linda menina, Andy,
A Evelyn ficou nas nuvens por ter uma irmãzinha. E mesmo que isso tenha virado nossos planos de cabeça para baixo, foi a melhor coisa que já me aconteceu com a gente. Exceto que o nascimento em junho significa que eu estava grávida no Halloween. E a criança demônio, ela tinha pedido minha filha. Eu tinha dito que ela podia ter qualquer coisa mesmo, menos a Evelyn.